Olá! Estamos chegando ao final do semestre 2020/2. Então, vamos lá! A questão norteadora que deixei para vocês foi: como se dá assistência de enfermagem em saúde coletiva? Pois bem, a enfermagem exerce o papel de prevenção e promoção à saúde do indivíduo e da coletividade, compreendendo as relações sociais. Como esse conteúdo já foi abordado anteriormente na aula de atuação do enfermeiro na atenção básica, hoje vou abordar para vocês as práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, as práticas integrativas e complementares em saúde fazem parte da medicina tradicional e complementar. O uso dessas práticas tem crescido de forma global, mesmo em países desenvolvidos, onde a medicina convencional, hoje também chamada de alopática, tem se estabelecido nos sistemas de saúde, como os Estados Unidos e muitos países europeus. Os dois sistemas de cuidado, a medicina tradicional e complementar e a medicina ocidental, não precisam se confrontar. Esses sistemas podem se completar em uma harmonia benéfica usando os melhores recursos que cada um oferece. Os indivíduos escolhem as práticas integrativas e complementares em saúde por várias razões, desde uma maior conscientização das opções do cuidado disponível, o interesse no cuidado integral da pessoa e também prevenção de doenças. Além disso, as práticas integrativas e complementares em saúde priorizam a qualidade de vida e são utilizadas tanto para tratar doenças, especialmente doenças crônicas, assim como também atuam na prevenção de doenças, promoção e manutenção da saúde, e alinham com as diretrizes de saúde da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, a legitimação e a institucionalização dessas abordagens de atenção à saúde iniciaram-se a partir do final da década de 70 e 80, principalmente após a criação do SUS, com a descentralização e a participação popular. Os estados e municípios ganharam maior autonomia na definição de suas políticas e ações em saúde, vindo a implantar as experiências pioneiras. Alguns eventos e documentos merecem destaque na regulamentação e tentativas de construção da política. Então, em 1985, celebra-se o convênio entre o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS na época, a Fiocruz, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e o Instituto Hahnemanniano do Brasil, com o intuito de institucionalizar a assistência homeopática na rede pública de saúde. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 1986, é considerada um marco também para a oferta da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde aqui do Brasil, no SUS. Então, visto que, impulsionada pela reforma sanitária, deliberou em seu relatório final pela introdução de práticas alternativas de assistência à saúde no âmbito do serviço de saúde, possibilitando ao usuário o acesso democrático de escolher a terapêutica ao qual se prefere. No ano de 1995, instituiu-se o Grupo Assessor Técnico-Científico em Medicinas Não Convencionais por meio da portaria do Gabinete Ministerial número 2543. E em 1988, através da Constituição Federal do Brasil, brasileira, que é então chamada Constituição Cidadã, aconteceu-se, na verdade, as resoluções da Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação, a CIPLAN, que fixaram normas e diretrizes para o atendimento em homeopatia, acupuntura, termalismo, técnicas alternativas de saúde mental e também de fitoterapia. Na 10ª Conferência Nacional de Saúde, em seu relatório final, aprovou a incorporação ao Sistema Único de Saúde em todo o país de práticas de saúde como a fitoterapia, a acupuntura, a homeopatia, contemplando as terapias alternativas e populares.
Em 1999, incluiu-se as consultas médicas em homeopatia e acupuntura na tabela de procedimentos do Sistema de Informação Ambulatorial e do SUS, né, através dessa portaria 1230 de 1999. Na 11ª Conferência Nacional de Saúde, ela recomenda, então, incorporar na atenção básica, né, na rede de, antigamente chamado Programa de Saúde e Família, né, e nos programas de agentes comunitários, práticas não convencionais de terapêutica, como acupuntura e homeopatia. Também essa prática, ela tenta incorporar na Conferência Nacional de Vigilância Sanitária, e em 2003, né, há uma criação, né, uma constituição do grupo de trabalho do Ministério da Saúde com o objetivo de elaborar a Política Nacional de Medicina Natural e Práticas Complementares. Hoje, né, essa política ela é chamada de Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Também houve a Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica, que enfatiza a importância da ampliação do acesso aos medicamentos fitoterápicos e homeopáticos dentro do sistema de saúde brasileiro. Né? E ao final, né, da 12ª Conferência Nacional de Saúde, ela vai deliberar a inclusão dessas práticas, né, integrativas e complementares à saúde. Em 2004, ocorre a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações em Saúde, onde foi também instituída como nicho estratégico de pesquisa dentro da Agenda Nacional de Prioridades em Pesquisa. E em 2005, né, através do decreto presidencial, cria-se o Grupo de Trabalho para a Elaboração da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. No ano de 2005 também houve-se o relatório final do seminário, né, através do projeto Águas Minerais do Brasil, onde ele indica a constituição de um projeto piloto de termais social do Sistema Único de Saúde. Então, né, essas práticas, né, vai ocorrer em um processo, principalmente a partir da década de 80, mais especificamente após a criação do SUS, né, e as propostas apresentadas pela política têm implicações de ordem nacional e internacional. Internamente, ela trata-se mais de um exercício de democracia, suporte à pluralidade e respeito ao usuário. Então, as práticas integrativas e complementares em saúde, denominadas pela Organização Mundial de Saúde como medicinas tradicionais e complementares, foram utilizadas no SUS por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que foi aprovada pela Portaria Ministerial número 971 em 2006. Essa política ela é extremamente oportuna e ela culmina a partir do esforço de inúmeros órgãos de representação social e profissionais que atuam há décadas no setor. Sua gestão ela aconteceu dentre as recomendações internacionais contínua e progressivamente atualizadas, principalmente nas assembleias da OMS, em que se consolidaram os avanços neste campo. Então, essa política ela contempla diretrizes e responsabilidades institucionais para a oferta de serviços e produtos de homeopatia, medicina tradicional chinesa, acupuntura, plantas medicinais e fitoterapia, além de constituir observatórios de medicina antroposófica e termalismo social, crenoterapia. No ano de 2017, essa política foi ampliada em 14 outras práticas a partir da publicação da portaria também do gabinete do Ministério, né, do Ministério da Saúde, 849 de 2017, onde ela vai ampliar, né, então, acrescentando essas 14 práticas. Então, arte-terapia, a ayurveda, a biodança, a dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, chantala, terapia comunitária integrativa e yoga, totalizando 19 práticas desde março de 2017. Essas práticas ampliam as abordagens de cuidado e as possibilidades terapêuticas para os usuários, garantindo uma maior integralidade e resolutividade da atenção à saúde.
No ano de 2018, com a portaria 702, pacientes do Sistema Único de Saúde serão beneficiados com mais 10 práticas integrativas e complementares. Então, os tratamentos, eles utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para curar e prevenir diversas doenças, até mesmo como depressão e hipertensão, por exemplo. São elas, né? A apiterapia, a aromaterapia, a bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia florais. Com as novas atividades, ao todo, o SUS passa a ofertar 29 procedimentos à população. A política de práticas integrativas e complementares, ela vai oferecer vários recursos para a construção de saberes dessas práticas integrativas e complementares e também apoio à implementação delas, né, através do Manual de Implantação das Práticas Integrativas e Complementares da Saúde no Sistema Único de Saúde. Então, essas práticas integrativas e complementares, como a gente disse, então elas vêm desde 2006 e com apenas 5 práticas e se mantém até o ano de 2016, né? Então, que são elas? As primeiras 5 práticas: a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, a antroposofia e o termalismo. E aí, as de 2017, né, foram acrescentadas a arteterapia, a ayurveda, a biodança, a dança circular, meditação, musicoterapia, a nutropatia e a osteopatia, além da quiropraxia, reflexoterapia, reiki, chantala, terapia comunitária integrativa e yoga. No ano de 2018 ainda se acrescentou, né, a apiterapia, a aromaterapia, a bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e também a terapia de florais, o que dá um total, né, das 29 práticas. As práticas integrativas e complementares são ações de cuidado transversais, podendo ser realizadas na atenção básica, na média e na alta complexidade. As práticas integrativas e complementares, elas são tratamentos, né, que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças como a depressão e hipertensão, né, como eu já disse anteriormente, e em alguns casos também podem ser usadas como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. Evidências científicas têm mostrado os benefícios do tratamento integrado entre medicina convencional e práticas integrativas e complementares. Além disso, há crescente número de profissionais capacitados e habilitados e maior valorização dos conhecimentos tradicionais, de onde se originam grande parte dessas práticas. É importante destacarmos que as práticas integrativas e complementares não substituem o tratamento tradicional. Elas são um adicional, um acréscimo, um complemento no tratamento, indicadas por profissionais específicos conforme as necessidades de cada caso. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde inseriu o Brasil na vanguarda das práticas integrativas em sistemas universais de saúde. As experiências brasileiras são citadas em relatórios da Organização Mundial de Saúde, que, conforme mencionado anteriormente, né, então essas práticas deu-se início em 1970 nos países membros da organização, né, a implementarem políticas na área das medicinais tradicionais e complementares. Essa política, ela responde ao desejo da população manifesto nas recomendações e diversas conferências nacionais de saúde, desde 1986, e igualmente vem cumprir os objetivos primordiais da OMS e das conferências mundiais voltadas para a medicina tradicional e complementar. Então, sejam elas, né, promover a integração dessas práticas aos sistemas oficiais de saúde, desenvolver legislação normativa para ofertar os serviços e produtos de qualidade, propiciar o desenvolvimento dos conhecimentos na área e qualificar os profissionais desenvolvidos com práticas complementares. Então, os objetivos da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares são
incorporar e implementar as práticas integrativas e complementares no SUS, na perspectiva da prevenção de agravos e promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada ao cuidado continuado, humanizado e integral em saúde. Contribuir ao aumento da resolubilidade do sistema e da ampliação do acesso à política, garantindo qualidade, eficácia, eficiência, segurança em seu uso. Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de comunidades. E, por fim, estimular as ações referentes ao controle, à participação social, promovendo e envolvendo responsável continuado dos usuários, gestores e trabalhadores nas diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde. Então, além dos objetivos, né? Então, essa política, ela também tem as suas diretrizes, né? Dentre elas, a gente vai citar, então, a estruturação e fortalecimento da atenção em práticas integrativas e complementares no sistema de saúde, o desenvolvimento de estratégias de qualificação em práticas integrativas e complementares para profissionais, né, do SUS, em conformidade com os princípios, diretrizes estabelecidos para a educação permanente. Tem-se a divulgação e informação dos conhecimentos básicos da prática integrativa e complementar para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS. O estímulo às ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral dessas ações. O fortalecimento da participação social. E o provimento do acesso a medicamentos homeopáticos, fitoterápicos, na perspectiva da ampliação da produção pública, assegurando as especificidades da assistência farmacêutica nesses âmbitos na regulamentação sanitária. E ainda temos mais, tá? Então, ainda dando continuidade às diretrizes, né? Tem-se, então, a garantia do acesso aos demais insumos estratégicos da Política Nacional das Práticas integrativas e complementares, com qualidade, garantia e segurança das ações. Também o incentivo à pesquisa dessas práticas com vistas ao aprimoramento da atenção à saúde, onde vai se avaliar a eficiência, a eficácia, a efetividade, a segurança dos cuidados prestados. O desenvolvimento de ações de acompanhamento e avaliação das práticas integrativas complementares para instrumentalização de processos de gestão. A promoção de cooperação nacional e internacional das experiências das práticas integrativas e complementares nos campos da atenção, da educação permanente e também da pesquisa em saúde. E a garantia do monitoramento da qualidade dos fitoterápicos pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Os serviços são oferecidos por iniciativa local, mas recebe financiamento do Ministério da Saúde por meio do Piso de Atenção Básica, o PAB, de cada município. Segundo os dados do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, sobre as práticas integrativas complementares no Brasil, as práticas estão presentes em 78% dos municípios brasileiros, contemplando 100% das capitais, sendo que no primeiro semestre de 2017, 4.365 municípios brasileiros ofertavam atendimentos em práticas integrativas e complementares. O Ministério da Saúde ele dispõe anualmente de financiamento por meio de convênios a partir de projetos apresentados ao Fundo Nacional de Saúde, cabendo também aos estados e municípios o cofinanciamento. A política trouxe avanços para a saúde no país por meio da normatização e da institucionalização das experiências com essas práticas na rede pública e como indutora de políticas, programas e legislação nas 3 instâncias do governo, fato que pode ser observado pelo aumento significativo de ações, de programas e políticas nos estados e nos municípios brasileiros após sua aprovação. Então, a política nacional, de práticas integrativas e complementares, ela é reconhecida internacionalmente, pela Organização Mundial de Saúde e por diversos países, como uma experiência de relevância de implementação das práticas, medicinas tradicionais e complementares em um sistema nacional de saúde, sendo este um dos principais motivos pelo qual essas práticas são incorporadas de forma integrada no cuidado à saúde no sistema de saúde brasileiro.
e também não inseridas como cura alternativa ao sistema, como ocorre em alguns países. E quais são as práticas integrativas e complementares, né? Então, eu já citei elas, né? E aí vocês vão ver que no âmbito, então, dessa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, essas práticas são descritas, então, medicina tradicional chinesa, da acupuntura, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, medicina antroposófica e o termalismo social, o crenoterapia, e são práticas que estimulam, além das outras, né? São práticas que estimulam os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde e contribuem para a promoção da saúde, inserção social, redução do consumo de medicamentos, melhoria da autoestima e da qualidade de vida, entre outros benefícios para o paciente, para o usuário, né? O usuário do Sistema Único de Saúde. Então, a partir de agora, a gente vai falar mais especificamente de cada prática integrativa e complementar, né? Então, a homeopatia, ela é uma abordagem terapêutica de caráter holístico e vitalista, que vê a pessoa como um todo, não em partes, e cujo método terapêutico envolve 3 princípios fundamentais: a lei dos semelhantes, a experimentação no homem sadio e o uso da ultradiluição de medicamentos. Então, ela envolve tratamentos com base em sintomas específicos de cada indivíduo e utiliza substâncias altamente diluídas que buscam desencadear o sistema de cura natural do corpo. Os medicamentos homeopáticos da farmacopeia homeopática brasileira estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, através do programa Rename. A acupuntura, né? Então, ela é uma tecnologia de intervenção em saúde que faz parte dos recursos terapêuticos da medicina tradicional chinesa e estimula pontos espalhados por todo o corpo ao longo dos meridianos por meio da inserção de finas agulhas filiformes metálicas, visando a promoção, manutenção e recuperação da saúde, bem como a prevenção de agravos e doenças. Criada há mais de 2 milênios, é um dos tratamentos mais antigos do mundo e pode ser de uso isolado ou integrado com outros recursos terapêuticos. A auriculoterapia é uma técnica terapêutica que promove a regulamentação psico-orgânica do indivíduo por meio de estímulos nos pontos energéticos localizados na orelha, onde todo o organismo encontra-se representado como um microsistema, né, por meio de agulhas, esferas de aço, ouro, prata, plástico ou sementes de mostarda, previamente preparadas, objetivando, né, então, a este fim. A auriculoterapia chinesa faz parte de um conjunto de técnicas também terapêuticas que tem origem nas escolas chinesas e francesa, sendo a brasileira constituída a partir da fusão dessas duas. Então, acredita-se que tenha sido desenvolvida juntamente com a acupuntura sistêmica, que é atualmente uma das terapias orientais mais populares em diversos países e tem sido amplamente utilizado na assistência à saúde. Então, como por exemplo, né, no Brasil, aqui ela é uma das mais utilizadas. Então, plantas medicinais, né, a fitoterapia. Então, essas plantas medicinais, elas contemplam espécies vegetais, cultivadas ou não, administradas por qualquer via ou forma que exercem a ação terapêutica e devem ser utilizadas de forma racional pela possibilidade de apresentar interações, efeitos adversos e contraindicações. A fitoterapia é um tratamento terapêutico caracterizado pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas, né, isoladas, ainda que de origem vegetal. A fitoterapia é uma terapia integrativa que vem crescendo desde o século, principalmente neste século XXI, voltada para a promoção, para a proteção e recuperação da saúde, tendo sido institucionalizada no SUS por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. A medicina antroposófica ou antroposofia, né, aplicada à saúde. Então, tem uma abordagem terapêutica integral com base na antroposofia que integra as teorias e práticas da medicina moderna com conceitos específicos antroposóficos,
os quais avaliam o ser humano, né, a partir da sua trimembração, quadrimembração e biografia, oferecendo cuidados e recursos terapêuticos específicos. Atua de maneira integrativa e utiliza diversos recursos terapêuticos para a recuperação ou manutenção da saúde, conciliando medicamentos e terapias convencionais com outros específicos de sua abordagem, como aplicações externas, né, banhos terapêuticos, terapias físicas, arteterapia, aconselhamento biográfico, quirofonético. Fundamenta-se em um entendimento espiritual específico do ser espiritual e científico do ser humano, que considera bem-estar e doença como eventos ligados ao corpo, mente e espírito do indivíduo, realizando assim uma abordagem holística, com foco em fatores que sustentam a saúde por meio de reforço da fisiologia da mente e da individualidade, ao invés de apenas tratar os fatores que causam a doença. O termalismo social, né, a crinoterapia. Então, essa prática terapêutica consiste no uso da água com propriedades físicas térmicas, radioativas, dentre outros, e eventualmente submetida a ações hidromecânicas, né, como agentes em tratamento de água. Então, a eficiência do termalismo em tratamento de saúde, ela está associada à composição química dessa água, né, que pode ser classificada como sulfurada, radioativa, ferruginosa, bicarbonatada, dentre outros. A forma de aplicação, né, então através de banho, de sauna, escaldamentos e a sua temperatura. Então, o recurso à água como agente terapêutico, ela remonta aos povos que habitavam desde as cavernas. Então, já é uma prática antiga. A arte-terapia, ela é uma atividade milenar, é uma prática expressiva artística visual que atua como elemento terapêutico na análise do consciente e do inconsciente e busca interligar os universos interno e externo do indivíduo por meio da simbologia, favorecendo a saúde física e mental. A arte livre é conectada a um processo terapêutico, transformando-se numa técnica especial, não meramente artística, que pode ser explorada com fim em si mesma ou na análise e investigação de sua simbologia, que seria o recurso então terapêutico. Utiliza-se instrumentos como pintura, colagem, modelagem, poesia, dança, fotografia, tecelagem, expressão corporal, teatro, sons, músicas ou criação de personagens, usando a arte como uma forma de comunicação entre profissional e paciente, em um processo terapêutico individual ou de grupo, produção artística a favor de sua saúde. A prática Ayurveda. Então, de origem indiana, é considerada uma das mais antigas abordagens de cuidado no mundo e significa ciência ou conhecimento da vida. A Organização Mundial da Saúde, ela descreve sucintamente o Ayurveda reconhecendo, na verdade, uma utilização para prevenir e curar doenças e reconhece que essa não é apenas um sistema terapêutico, mas também uma maneira de se viver. No Ayurveda, o corpo humano é composto por 5 elementos: éter, ar, fogo, água e terra, os quais compõem o organismo, os estados energéticos e emocionais e em desequilíbrio, podem induzir o surgimento de doenças. A investigação diagnóstica a partir de suas teorias fundamentais leva em consideração tecidos corporais afetados, humores locais em que a doença está localizada, resistência e vitalidade, rotina diária, hábitos alimentares, gravidade das condições clínicas, condição de digestão, detalhes pessoais, sociais, situação econômica e também ambiental da pessoa. Os tratamentos ayurvédicos consideram a singularidade de cada pessoa e utilizam técnicas de relaxamento, massagens, plantas medicinais, minerais, posturas corporais, técnicas respiratórias, posições e exercícios e cuidados dietéticos. Para o Ayurveda, indivíduo saudável é aquele que tem os humores em equilíbrio, os tecidos com nutrição adequada, as excreções eliminadas adequadamente e apresenta uma alegria e satisfação na mente e também no espírito.
A biodança é uma prática expressiva corporal que promove vivências integradoras por meio da música, do canto, da dança e de atividades em grupo, visando restabelecer o equilíbrio afetivo e a renovação orgânica necessários ao desenvolvimento humano. Utiliza-se exercícios e músicas organizados que trabalham na coordenação e o equilíbrio físico e emocional por meio dos movimentos da dança, a fim de induzir experiências de integração, aumentar a resistência ao estresse, promover a renovação orgânica e melhorar a comunicação e o relacionamento interpessoal. A prática integrativa e complementar, bioenergética, usa uma visão diagnóstica que, aliada a uma compreensão etiológica do sofrimento, do adoecimento, adota a psicoterapia corporal e os exercícios terapêuticos em grupos, por exemplo, os movimentos sincronizados com a respiração. E a bioenergética ela também é conhecida como educação corporal e da respiração, utilizando exercícios direcionados a liberar as tensões do corpo e a facilitar a expressão dos sentimentos. A meditação, ela é uma prática mental individual milenar, descrita por diferentes culturas tradicionais que consiste em treinar a focalização da atenção de um modo não analítico ou discriminativo, a diminuição do pensamento repetitivo e a reorientação cognitiva, promovendo alterações favoráveis no humor e melhora no desempenho cognitivo, além de propiciar maior integração entre mente, corpo e mundo exterior. A meditação amplia a capacidade de observação, atenção, concentração e a regulação do corpo, mente e emoções. Desenvolve habilidades para lidar com os pensamentos e observar os conteúdos que emergem à consciência. Facilita o processo de autoconhecimento, autocuidado e autotransformação e aprimora as interrelações pessoal, social, ambiental, incorporando a promoção da saúde à sua eficiência. A musicoterapia é uma prática expressiva integrativa conduzida em grupo ou de forma individualizada, que utiliza a música e ou seus elementos, como som, ritmo, melodia e harmonia, num processo facilitador e promotor da comunicação, da relação da aprendizagem, da mobilização, da expressão da organização, entre outros objetivos terapêuticos relevantes, no sentido de atender às necessidades físicas, emocionais, espirituais e cognitivas do indivíduo ou do grupo. A prática naturopatia, ela é uma prática terapêutica que adota a visão ampliada e multidimensional do processo vida, saúde e doença e utiliza um conjunto de métodos e recursos naturais no cuidado e na atenção à saúde. A osteopatia, ela adota uma abordagem integral do cuidado em saúde e utiliza várias técnicas manuais para auxiliar no tratamento de doenças, entre elas a manipulação do músculo, do sistema músculo-esquelético, os ossos, os músculos e articulações, e do alongamento, dos tratamentos para a disfunção da articulação temporomandibular e também da mobilidade para as vísceras. A quiropraxia é uma prática terapêutica que atua no diagnóstico, no tratamento e prevenção das disfunções mecânicas do sistema neuromusculoesquelético e seus efeitos na função normal do sistema nervoso e na saúde geral. Enfatiza o tratamento manual, como a terapia de tecidos moles e manipulação articular ou ajustamento, que conduz a ajustes na coluna vertebral e outras partes do corpo, visando a correção de problemas posturais, o alívio da dor e favorecimento à capacidade natural do organismo de autocura. A prática reflexoterapia. Então, ela utiliza estímulos em áreas reflexas, os microsistemas e pontos reflexos do corpo existentes nos pés, mãos e orelhas, para auxiliar na eliminação de toxinas, na sedação da dor e no relaxamento. Parte do princípio que o corpo se encontra atravessado por meridianos que o dividem em diferentes regiões, as quais têm o seu reflexo principalmente nos pés ou nas mãos, e que permitem, quando massageados, a reativação da homeostase e do equilíbrio nas regiões com algum tipo de bloqueio. Também recebe as denominações de reflexologia ou terapia reflexa, por trabalhar com os microsistemas,
áreas específicas do corpo, né, como os pés, as mãos e as orelhas, que conectam energeticamente e representam o organismo em sua totalidade. O Reiki é uma prática terapêutica que utiliza a imposição das mãos para canalização da energia vital, visando promover o equilíbrio energético necessário ao bem-estar físico e mental. Busca fortalecer os locais onde se encontram bloqueios, os nós energéticos, eliminando as toxinas, equilibrando o pleno funcionamento celular e restabelecendo o fluxo de energia vital. A prática do Reiki responde perfeitamente aos novos paradigmas de atenção em saúde, que incluem dimensões da consciência, do corpo e das emoções. A Shantala, né? Então é uma prática terapêutica que consiste na manipulação através da massagem para bebês e crianças pelos pais, composta por uma série de movimentos que favorecem o vínculo entre estes e proporcionam uma série de benefícios decorrentes do alongamento dos membros e da ativação da circulação. Além disso, promove a saúde integral, harmoniza e equilibra os sistemas imunológicos, respiratório, digestivo, circulatório e linfático e estimula as articulações e a musculatura. Auxilia significativamente o desenvolvimento motor, facilita movimentos como rolar, sentar, engatinhar e andar, reforça os vínculos afetivos, a cooperação, a confiança, a criatividade, segurança, o equilíbrio físico e também emocional. A prática de terapia comunitária integrativa. Então, é uma prática terapêutica coletiva que atua em espaço aberto e envolve os membros da comunidade numa atividade de construção de redes sociais solidários para a promoção da vida e mobilização dos recursos e competência dos indivíduos, famílias e comunidades. Nela, o saber produzido pela experiência de vida de cada um e o conhecimento tradicional são elementos fundamentais na construção de laços sociais, apoio emocional, troca de experiência e diminuição do isolamento social. Atuam como instrumento de promoção da saúde e autonomia do cidadão. A yoga é uma prática corporal e mental de origem oriental, utilizada como técnica para controlar corpo e mente, associada à meditação. Apresenta técnicas específicas, se referem a tradições especializadas e trabalha os aspectos físico, mental, emocional, energético e espiritual do praticante com vistas à unificação do ser humano em si e por si mesmo. Entre os principais benefícios obtidos por meio da prática da yoga estão a redução do estresse, a regulação do sistema nervoso e respiratório, o equilíbrio do sono, o aumento da vitalidade psicofísica, o equilíbrio da produção hormonal, o fortalecimento do sistema imunológico, o aumento da capacidade de concentração e de criatividade e a promoção da reeducação mental, com consequente melhoria dos quadros de humor, o que reverbera na qualidade de vida dos praticantes. A apiterapia, ela é utilizada desde a antiguidade, conforme mencionado por Hipócrates em alguns textos e em textos chineses e egípcios, que consiste em usar os produtos derivados da abelha para a promoção de saúde e fins terapêuticos, Então, produtos como mel, própolis, o pólen, a geleia real, além da hipitoxinas, que é através da picada da abelha, para promover, então, a saúde, A aromaterapia, ela é uma prática secular que utiliza as propriedades dos óleos essenciais, concentrados voláteis extraídos de vegetais, para recuperar o equilíbrio e a harmonia do organismo, visando a promoção da saúde física e mental, ao bem-estar e à higiene. Com amplo uso individual ou coletivo, pode ser associada a outras práticas, como terapias de florais, cromoterapia, dentre outras, É considerada uma possibilidade de intervenção que possibilita ou potencializa os resultados do tratamento adotado. É uma prática multiprofissional e tem sido adotada por diversos profissionais de saúde
com os enfermeiros, psicólogos, psicoterapeutas, médicos, veterinários, terapeutas holísticos e naturistas, dentre outros. É empregada nos diferentes setores da saúde para auxiliar de modo complementar a estabelecer o reequilíbrio físico, e ou emocional desse indivíduo. A constelação familiar. Então, ela é um método psicoterapêutico de abordagem sistêmica, energética e fenomenológica, que busca reconhecer a origem dos problemas e ou alterações trazidas pelo usuário, bem como o que está encoberto nas relações familiares para, por meio de conhecimento das forças que atuam no inconsciente familiar e das leis do relacionamento humano, encontrar a ordem, o pertencimento e o equilíbrio, criando condições para que a pessoa reoriente o seu movimento em direção à cura e ao crescimento. A constelação familiar foi desenvolvida nos anos 80, pelo psicoterapeuta alemão que defende a existência de um inconsciente familiar, além do inconsciente individual e do inconsciente coletivo, atuando em cada membro de uma família. Denomina-se, portanto, ordens do amor, as leis básicas do relacionamento humano e a do pertencimento ou vínculo, ao da ordem de chegada ou hierarquia e a do equilíbrio, que atua ao mesmo tempo onde houver pessoas convivendo. Segundo esse alemão, as ações realizadas em consonância com essas leis favorecem que a vida flutua de um modo equilibrado e harmônico. Quando transgredidas, ocasionam perda da saúde, da vitalidade, da realização dos bons relacionamentos, com decorrente fracasso nos objetivos de vida. A constelação familiar é uma terapia breve que pode ser feita em grupo, durante workshops ou em atendimentos individuais, abordando um tema a cada encontro. A prática de cromoterapia, ela utiliza as cores do espectro solar, o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, as cores do arco-íris, para restaurar o equilíbrio físico e energético do corpo. Na cromoterapia, as cores são classificadas em quentes, que são aquelas luminosas com vibrações que causam sensações mais físicas, e estimulantes, como o vermelho, laranja, o amarelo. E as cores frias, que são as mais escuras, com vibrações mais sutis e calmantes, o verde, o azul, o anil e o violeta. A cor violeta é a de vibração mais alta do espectro de luz, com sua frequência atingindo as camadas mais sutis e elevadas do ser, atuando-se, portanto, no campo astral. A geoterapia, então ela consiste na utilização de argila, barro e lamas medicinais, assim como pedras e cristais, com o objetivo de amenizar e cuidar de desequilíbrios físicos e emocionais, por meio dos diferentes tipos de energia e propriedades químicas desses elementos. A hipnoterapia é um conjunto de técnicas que, por meio de intenso relaxamento, da concentração e o foco, induz a pessoa a alcançar um estado de consciência aumentado que permite alterar uma ampla gama de condições ou comportamentos indesejados, como medos, fobias, insônia, depressão, angústia, estresse e também dores crônicas. A prática de imposição de mãos. Então, é uma prática secular que indica um esforço mediativo para a transferência de energia vital por meio das mãos, com o intuito de restabelecer o equilíbrio do campo energético humano, auxiliando no processo saúde-doença. A ozonioterapia é uma prática integrativa e complementar de baixo custo, segurança comprovada e reconhecida, que utiliza a aplicação de uma mistura dos gases oxigênio e ozônio por diversas vias de administração, com finalidade terapêutica, e promove melhoria de diversas doenças. O ozônio medicinal, nos seus diversos mecanismos de ação, representa um estímulo que contribui para a melhora de diversas doenças, uma vez que pode ajudar a recuperar de forma natural a capacidade funcional do organismo humano, assim como também do animal. Alguns setores de saúde adotam regularmente esta prática em seus produtos de atendimento, como, por exemplo, a odontologia, a neurologia
e a oncologia, dentre outras. E para completar, né, então, as nossas 29 práticas de integrativas e complementares, né, do Sistema Único de Saúde, nós temos a terapia de florais, que é uma prática terapêutica que utiliza essências derivadas de flores para atuar nos estados mentais e emocionais. Temos como exemplos de sistemas de flores, né, os australianos, californianos, de Minas, de Saint-Germain, do Cerrado, do Joel Aleixo, Mística, do Alasca e também do Havaí. Então, né, pessoal, observo vocês, né, que com o desenvolvimento dessa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, né, ela deve ser entendida como uma continuidade do processo de implantação do SUS, na medida em que ela favorece de forma efetiva o cumprimento dos princípios e diretrizes que regem o sistema, né? E aí lembrar que vocês devem, então, sempre avisar, né, orientar o paciente que ele não deve abandonar o sistema de medicina tradicional, o tratamento, o acompanhamento, né, mas sim aliar as duas práticas. Então, considerando o indivíduo na sua dimensão global, sem perder de vista a sua singularidade quando da explicação de seus processos de adoecimento e de saúde. Então, essa política nacional, né, de práticas complementares, ela vai contribuir para a integralidade da atenção à saúde, princípio este que requer também a interação das ações e serviços existentes no Sistema Único de Saúde. Essas são algumas das referências utilizadas para a elaboração do material de vocês. E para terminar, né, vamos à nossa frase. A coragem não é a ausência do medo, é a persistência apesar do medo. Autor desconhecido. Obrigada e até o nosso próximo encontro.